Muito bem, irmãos, nós vamos então para o capítulo 36 de Gênesis. Paramos na semana retrasada. Nesse capítulo nós estávamos falando sobre a descendência de Esaú. Vem aqui um registro, depois de que falamos de Jacó, do nascimento de Benjamim, da morte de Raquel. Vemos aqui no capítulo 36 de Gênesis, que entra aqui os descendentes de Esaú. Vem depois os descendentes de Seir. Então, nós percebemos aqui que nesse momento aqui das Escrituras, o foco se volta, sai lá da família de Jacó e vem agora para Esaú, pelo menos por enquanto aqui, nesta genealogia, tá bom? Aquelas coisas que nós não gostamos de ler na Bíblia, mas que são importantes também. Então eu vou ler para ser dinâmico aqui, esse início aqui. Então, capítulo 36, a partir do verso 1, diz assim: são estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres, dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. A Ada de Esaú, que lhe nasceu Elifaz, a Basemate lhe nasceu Reuel, e a Olibama nasceu Jeús, Jalão e Corá. São esses os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Versículo 6: levou Esaú suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as pessoas de sua casa e seu rebanho e todo o seu gado e toda a propriedade e tudo o que havia adquirido na terra de Canaã. E se foi para outra terra, apartando-se de Jacó seu irmão, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Muito bem. Então nós vemos aqui, nós já falamos nessa situação a semana passada, falamos um pouco, dizendo que após a morte de Isaque, Esaú então se aparta de Jacó. Leva com ele todo o povo, tudo que ele tinha, tudo aquilo que era de Isaque, quem herdou foi Esaú, e ele pega todos os seus bens, suas mulheres que eram cananés, e vai para o monte Seir, né? E a gente percebe aqui, nós destacamos na semana passada, que com isso está havendo aqui uma divisão muito interessante. Por quê? Todo esse povo que está com Isaac é aqueles que vinham já de Abraão. Esse povo todo tinha sido circuncidado, tinha sido envolvido na aliança com Deus. Mas agora eles se apartam e aquele povo que veio com Jacó de lá da terra de Padã Arã, que eram lá os que estavam envolvidos na idolatria, que trouxeram ídolos com eles, que depois, quando houve a situação toda lá, um pouco antes, vemos que Jacó fez com que eles entrassem numa aliança com Deus e se livrassem daqueles ídolos. Mas são esses que agora vão continuar com Jacó. E a aliança do Senhor continua com Jacó, ou seja, houve uma separação muito interessante aqui. E Jacó vai continuar seguindo o seu caminho, habitando ali naquela terra. Com isso, alguns sugerem também o reconhecimento, já que Jacó ficou na terra onde estava a sepultura de seus pais, onde toda a história aconteceu, sugere isso que talvez Esaú tenha compreendido que a aliança, na verdade, acabou ficando com Jacó. De fato, ele já tinha vendido o direito de primogenitura, a situação lá com Isaac, o pai dele, acabou também a bênção da primogenitura caindo para Jacó. Então, dá a entender que essa parte, pelo menos, tinha ficado pacificada, ali tinha ficado tranquilo ali, se ajustou. Mas nós vemos aqui que Esaú então se estabelece aqui nesse monte Seir. E esse monte Seir vai aparecer outras vezes na Bíblia, né? Os edomitas, que diz aqui no versículo 1, são estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Os edomitas muitas vezes também vão aparecer na história do povo de Deus. Muito bem. Aí vem depois aqui, no versículo 9, que essa é a descendência de Esaú, vem descrevendo aqui mais diversos descendentes,
né? Vem aqui os que eram principais, diz aqui no versículo 15, são estes os príncipes dos filhos de Esaú. Então, os que eram os principais do povo. Príncipe não é só a ideia de príncipe no sentido do príncipe da história infantil que nós temos, mas príncipe vem de principal, né? Então, os principais do povo. E aqui eram os filhos de Esaú, que eram os principais, eram os cabeças, né? Então, eles estão aqui sendo relacionados aqui nessa genealogia. O verso 19 encerra esse grupo dizendo: são estes os filhos de Esaú e esses seus príncipes. Ele é Edom. Tá? Muito bem. Aí vem lá os descendentes de Seir. Vem aqui. Por alguma razão que a Bíblia não explica, aqueles que habitavam no Monte Seir entram aqui também nesse relato de descendência. Vejam lá no versículo 20. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra. Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. E vem descrevendo aqui uma série de nomes. Alguns estudiosos creem que essa genealogia adentrou, inclusive, porque os filhos de Esaú acabaram se casando com as mulheres que eram desses descendentes de Seir. Então, alguns acreditam nisso, mas não existe nada que esclareça a genealogia de todos eles sendo descritas aqui. Muito bem. Seguindo o texto, que eu estou agora começou a genealogia, não estou parando muito, só alguns detalhes que a gente entende importante. Mas vemos aqui que a partir do verso 31 surge uma ideia nova, né? Reis. Nós não temos visto até então essa questão desse tipo de governo, né? Reis. Essa monarquia. Mas aqui no versículo 31, pode ler alguém, versículo 31 e 32, pode ler alguém. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Bela, filho de Beor, e o nome de sua cidade era Dinabá. Muito bem, só para a gente entender aqui que agora começa a surgir aqui um grupo de reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Veja aqui, isso dá para entender, né? A ideia de que quem está escrevendo o livro tinha uma noção já de um contexto bem lá na frente, bem no futuro. Então é alguém que estava lá na frente, mas que está escrevendo sobre o passado e vai dando esses detalhes. Não havia reis ainda na terra de Israel. Então, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel, eles já começaram a trabalhar com esse tipo de governo, vamos chamar de monarquia, né? Então, são eles que vão começar agora a reinar. E os filhos de Edom, ou Esaú, vão trabalhando com essa ideia de monarquia. Começou a se constituir um reino, embora, como ele próprio mencione, não havia ainda a menção de reis, mesmo sobre Israel. Então nós vemos aqui dentro desse pacote aqui, nós vemos alguns detalhes interessantes. Nós vemos que foram descobridos aqui termas, né? É interessante aqui no texto, deixa eu ver aqui, no versículo 24, por exemplo, né? Ele menciona aqui alguns fatos, detalhes interessantes, né? Pode ler alguém o versículo 24. São estes os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais do deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Então são detalhes que, para a gente ver assim, né, nessas curiosidades, que né, o relato bíblico ali está dizendo assim, os detalhes eram fatos que marcaram, né? E é interessante que quando ele menciona, né, ele fala assim, este é o Aná, ou seja, era alguém que naquele contexto ficou conhecido, é o Aná. Que Aná é esse? Que achou as fontes termais no deserto. Né? Se você for procurar o que é as fontes termais, nós sabemos, né, que tem cidades que têm fontes termais. São águas medicinais, águas que, né, quentes, né? Elas têm, se não me engano, eu não sei se é isso que eu encontrei lá, o grau, né? Existe até um determinado grau que eles mencionam.
não sei se acho que é 32 graus, né, aliás, que excedem 25 graus. As fontes termais geralmente excedem 25 graus a temperatura da água, né? Então, a gente vê aqui um registro aqui interessante que fez questão aqui do escritor bíblico, né, destacar os filhos de Zibeão, e aí são os que acharam as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Então, apenas detalhes que estão ali. Muito bem, então vai aqui o capítulo 36, focalizando Esaú, essa genealogia. Então entrou o capítulo 37, né, que volta novamente, os holofotes voltam novamente para Jacó, mas particularmente agora para José. Na verdade, não seria aqui a história de Jacó, mas a história de José, que começa nesse ponto aqui. É uma outra seção do livro de Gênesis, no capítulo 37. Vamos ler um pouquinho aqui, do versículo 1 até o versículo de número 4. Pode ler alguém. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram e já não podiam falar pacificamente. Muito bem, então vemos aqui, né, habitou Jacó na terra das peregrinações, estão lá na terra de Canaã, e aí no verso 2 diz assim, esta é a história de Jacó. Na verdade, começa aqui praticamente a história de José, né? O foco é José. Então vemos aqui o seguinte, menciona então aqui a figura de José. Tinha 17 anos, era ainda um adolescente, né? E para aqueles dias, acho que 17 anos representava menos do que hoje, já que os homens viviam mais, 17 anos devia representar bem menos que representa hoje. E ele apacentava os rebanhos com seus irmãos, né? Era ainda jovem. Ele acompanhava talvez mais acho que Jacó mandava ele mais para espionar os irmãos do que fazer alguma coisa, mas ele acompanhava, né? Oi. Eu sei que me atrapalha toda com isso. Olha, aqui está escrito, José não é filho de Jacó. José é o filho de Jacó. E por que está escrito, olha, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos? Porque Jacó quem é? Vejam que ele acompanhava aqui os filhos de Zilpa e Bila. Zilpa e Bila eram quem? Eram as servas das suas esposas que se tornaram suas concubinas. Eles eram filhos de Jacó, mas nós vamos dizer assim, eram filhos de uma segunda categoria. Não deveria ser. Mas lembram que quando Jacó está voltando lá da terra lá de Padã Arã, voltando para se encontrar com Esaú, e ele imaginava que Esaú poderia recebê-los com violência. Quem que ele põe na frente dos filhos das suas esposas? Os filhos das concubinas. Então vejam que essas coisas deviam gerar sentimentos, deviam gerar amargura, né? Como que diz, olha, o pai mandou a gente na frente lá. Os filhos de Lia e de Raquel ficaram lá atrás com ele.
Então, ou pelo menos mais protegidos, né? Então a gente vê aqui que essa família vivia uma situação bem delicada. E aqui nós vemos que ele acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia más notícias deles. Ora, o que será que eles podiam fazer, essas más notícias? Deviam comer dos cordeiros, veja só, né? Eles tinham que cuidar dos rebanhos. Lá passava semanas fora. Eles deviam comer os cordeiros. Vamos assar o pai não vai nem dar conta disso. Então, devia ter toda uma situação lá. Deviam vender, talvez, e não prestar contas para o pai. Enfim, coisas desse tipo. Então, nós vemos aqui que ele trazia más notícias. Certamente ele falava para o pai as coisas, né, que os seus irmãos aprontavam lá. E aí vem versículo 3 que fala que, olha, Israel amava mais a José. Aí nós vemos mais novamente o mesmo favoritismo que Isaac manifestou com respeito a Esaú, né, em lugar de Jacó. Jacó agora comete o mesmo erro, favoritismo para com José com respeito aos seus irmãos. E isso mais uma vez gerava um desconforto. Seus irmãos o odiavam, e agora todos os seus irmãos, né? Não era só os filhos das concubinas, mas ele era o preferido de Jacó. Ele diz aqui, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas, né? Essa túnica talar, alguns imaginam que seria talvez era uma túnica que ia até o pé, talar, porque até o pé era longa, mangas compridas, talvez uma túnica que se colocasse sobre a vestimenta comum de todos. Dá até um toque mais de nobreza, uma túnica dessa. Então, Jacó fez uma túnica talar aqui de mangas compridas. Aquela época não é época que nem hoje. Você quer comprar uma roupa que nem aquela que você viu em alguém, você vai lá na loja, você vai achar uma melhor do que aquela. Não era assim. Então, ele era um privilegiado por ter uma túnica que seus irmãos não tinham. E isso mexia com todo mundo. Uma túnica desse tipo, que se destacava, tem uma versão, a Septuaginta, fala que era uma túnica, essa talar também pode significar, em outras coisas, colorida, né? Então, pode ser uma outra ideia. Mas, enfim, né? Ele fez para José essa túnica, e vendo seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. Né? Ciúme, provocava, né? Talvez aí vem aquilo, né? Pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Isso gera uma ira nos filhos. Mas Jacó, a Bíblia não esconde os erros de ninguém. Então está lá, Jacó também praticava o favoritismo lá entre os filhos, e isso gerava essa situação. Quando diz aqui também, já não lhe podiam falar pacificamente, uma das coisas que faz parte da cultura hebraica é o cumprimento, né? Então, eles têm lá o conhecido como Shalom Adonai, né? A paz do Senhor. Os assembleianos trazem a paz do Senhor, irmão. E se o irmão não fala a paz do Senhor, ele fica chateado. Mas Shalom Adonai. Então, isso era paz no grau mais elevado em relação a todas as coisas. Então, aqui, quando diz que eles já não podiam mais falar pacificamente, é possível que por trás disso esteja, nem mais cumprimentavam a José. Ele era o preferido do pai, mas rejeitado pelos irmãos, desprezado por eles, porque ninguém aceitava, ainda que é o pai que tinha essa preferência, mas caía sobre ele
né, a reação dos irmãos, caía sobre ele. Então ele era odiado por todos os seus irmãos. Nós temos falado aqui nessa questão já do favoritismo, né, na família. Isso é muito complicado. E tem que haver mesmo um bom senso por parte dos pais, por parte nos relacionamentos, até os relacionamentos. Se você tem diversos amigos, se é uma pessoa benquista, tem diversos amigos, se você evidencia muito a sua preferência por um desses amigos, é possível que os demais amigos se sintam também, também tenham um quesinho com respeito a isso. Às vezes no ambiente de trabalho, onde é um convívio muito próximo, às vezes dentro da igreja, isso é possível mesmo. Então lógico que que as preferências, lógico, isso é natural. Nós temos amigos mais chegados que os outros, mas a sabedoria te leva a você respeitar a todos e procurar tratar a todos, sempre que possível, da melhor maneira e de uma maneira que ninguém se sinta preterido, se sinta menos querido do que o outro. Esse é o ideal. Quanto mais numa família, né, nesse relacionamento aqui de pais e filhos. Então, devido a esse favoritismo, havia já essa intriga na família da aliança. Ou seja, a gente vê que era a família de Deus, povo de Deus mas tinha problema. Então, quando a gente vê família cristã com problema, nada de novo. Famílias têm problemas. Né? Isso não é para justificar, não é para a gente dizer, que legal. Não, é para eu entender, eu não entrar em desespero porque a minha família cristã tem dificuldade. Tem. E aqui a família de Jacó já tinha problemas. Muito bem. Dentro já dessa situação de problemas, o que acontece? José tem um sonho, né? Vamos lá, versículo 5 aqui, vamos ler até o versículo de número 8. Muito bem, nós não sabemos, a Bíblia não expressa aqui uma palavra sobre a intenção de José em contar para os irmãos o sonho. Ele era um adolescente, né? Não sei se ele pensava, o que será que eles vão pensar se eu contar esse sonho para eles? Não sei o que ele pensava. Não sabemos se José era como hoje em dia as famílias que tem um que provoca, os outros não tem. Mas o fato é que José fez questão de contar para eles o sonho que ele tinha tido. A intenção desconhecemos, mas fez, rogo-vos, né? Vem aqui, rogo-vos, ouvi esse sonho. Eles não tinham vontade nem de escutar José, nem para dizer um bom dia. E ele pede, por favor, ouça o sonho que eu tive. Ora, né? Então ele conta o sonho. Nesse sonho, os feixes que são, né, os outros estão no campo lá, feixes no campo, eis que meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes, eles interpretaram direitinho o sonho. Isso é interessante, porque alguém fala, eu sonhei com alguma coisa e você não sabe nada do que aconteceu. Durval hoje está alegre, deixa ele. Mas então, ele conta esse sonho e os irmãos entenderam exatamente o que ele queria dizer. Eles interpretaram o sonho exatamente no que estava acontecendo, ou seja, o fato dos feixes deles se curvar diante do feixe que representava ali José, significava que José estava acima, estava sendo assim superior, estava exercendo autoridade sobre eles. Eles interpretaram corretamente aqui o sonho de José.
Não estranhe, ele toma alguns remédios, o Durval é gente finíssima, moço muito legal, mas ele toma uns remédios que, né, que precisa equilibrar ele, então fiquem tranquilos. Muito bem, então isso fez com que os irmãos o odiassem ainda mais. Reinarás com efeito sobre nós? Eles perceberam aqui o que significava exatamente aquele sonho e odiaram ainda mais por causa disso. Como dissemos, a Bíblia não expõe aqui o coração de José, a intenção, a motivação dele a isso. Mas ele teve ainda outro sonho. Vamos ler lá, do versículo 9 ao versículo 11. Teve ainda outro sonho que o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso vireis eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Pode ler o 11. Seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, então, considerava o caso consigo mesmo. Veja só, ele teve mais um sonho, e nesse sonho agora não mais os seus irmãos, mas também seu pai e sua mãe, o sol e a lua. E eles estavam entendendo direitinho, né, interpretando o sonho que ele estava tendo. Ele falou: mas como? Você está dizendo que até o seu pai e sua mãe vão se inclinar diante de você? Sua mãe aqui no sentido... Como? Os membros da família estavam envolvidos nessa história. E quando se trata aqui da mãe, né, a mãe também, sabemos que Raquel tinha morrido. Raquel, que era a mãe dele, já tinha morrido. Provavelmente aqui, Jacó se refere, eu e tua mãe, se refere aqui a Lia, que também era esposa dele, tia dele, porque era irmã de Raquel, mas talvez assim no sentido de madrasta para ele. Então ele diz: quer dizer, como que você imagina que eu e sua mãe também vamos inclinar diante de ti? Entretanto, nós vemos aqui o seguinte, né, que Jacó ouviu isso, mas tem aqui uma palavra, né, considerava o caso consigo mesmo, né? Acho que ele pensava, né, o que será que isso quer dizer? Nós percebemos que os irmãos de Jacó, eles estavam tão afetados, né, pelo preconceito, pelos ciúmes que eles tinham contra José, que não permitia sequer refletir no que José falava para eles. Às vezes nós também agimos assim, né? Às vezes tem certas pessoas que a gente tem lá no coração, né? Às vezes não é exposto, mas lá no coração tem um sinão contra elas. Tudo que elas falam a gente nem dá atenção, nem leva a sério. Às vezes nós agimos assim, né? Mas aqui o texto aqui nos ensina o seguinte, que é possível que algumas vezes Deus venha nos ensinar ou corrigir através de pessoas que nós desprezamos. Às vezes Deus vai usar alguém daqueles que você não dá ouvidos para falar com você. Então nós vemos aqui que isso é possível diante desse caso. E num caso assim é comum nós virarmos as costas e não dar ouvidos àquele que fala, porque aquele que fala já está comprometido com a gente. Só que isso pode trazer um prejuízo para nós. Porque não importa o que alguém fala, não importa, não o que alguém fala, não importa quem é aquele que fala, desde que ele fale alguma coisa que nós precisamos ouvir. Não interessa se o que eu preciso ouvir vem de alguém que é da minha simpatia ou não é da minha simpatia. Eu preciso prestar atenção. Às vezes até alguém mais errado que eu aponta um erro meu. Qual é a nossa tendência? Você é pior do que eu, quem é você para me falar isso? Mas de repente é Deus usando a pessoa para tratar comigo.
Então, às vezes, nós não queremos ouvir. Os irmãos de José desprezaram como desprezariam qualquer coisa, talvez, que eles falassem. Aprendemos também que mesmo aqueles que não nos são caros, podem ser objetos do propósito especial de Deus para a nossa vida. Mesmo que eu não seja a pessoa do meu afeto. Aprendemos também que mesmo determinada posição venha a ser tomada pela maioria, não significa que esteja certa. Todos eles eram contra José. Mas isso não significava que José fosse ali digno de ser desprezado, o que ele falava, as coisas que ele trazia. Alguém podia ouvir aquilo, discordar, mas... Como, Maria diz assim, Maria ouvia algumas coisas e guardava no coração. Tem coisas que você precisa guardar no coração. Já que não é coisa para você levar a sério de imediato, você precisa ouvir, prestar atenção e deixa eu guardar isso aqui. Isso aqui pode me servir mais tarde. Isso aqui mais à frente pode ter alguma coisa para a minha vida. Como a gente deve então reagir diante de uma situação assim, quando é alguém que está comprometido já que venha nos falar alguma coisa nesse tipo? Primeiro, é importante sempre ouvir com atenção todas as pessoas. Não é só o conselho do amigo que nós precisamos, às vezes, parar para dar atenção. Às vezes até alguém que não é o amigo, mas pode ter alguma coisa importante que Deus quer falar para mim através dele. Então é importante eu ouvir sempre com atenção todas as pessoas. É importante também, mesmo sem abrir mão da própria opinião, tomar em consideração os demais pensamentos. Eu posso ter a minha opinião. Estou ouvindo uma opinião diferente lá, que não me interessa. Mas presta atenção. Aquilo lá pode ser o que venha mais tarde a servir para mim. Então, mesmo que eu tenha a minha opinião, eu não preciso, por causa disso, desprezar a opinião, a palavra de todo mundo. Eu posso, com sabedoria, com discernimento, reter aquilo que estou ouvindo. Quando há incertezas, mesmo tendo a maioria do nosso lado, é importante considerar a possibilidade de que o outro esteja certo no seu ponto de vista. É sempre importante considerar o outro. Os irmãos desprezaram José, foi rejeitado. Pelo contrário, ficaram com mais ódio ainda dele, é isso que a Bíblia diz, ficaram com mais ódio ainda dele do que aquilo que ninguém pensou. Será que não é possível que Deus esteja realmente colocando alguma palavra na mente desse garoto para ele? Mas ele era desprezado demais para alguém pensar assim. E é por isso que nessa hora, para a gente ouvir alguém que não seja do nosso afeto, mas tomar em consideração o que ele fala, é preciso ter humildade, sabedoria e temor a Deus. Aí mesmo que alguém, mesmo não sendo do nosso afeto, por assim dizer, fala alguma coisa, a gente fala, mas eu tenho que prestar atenção no que ele está dizendo. Então, José era o desprezado, era o rejeitado entre os irmãos, mas ele estava ali transmitindo ou falando de alguma coisa que Deus de fato tinha falado com ele. Muito bem. Jacó certamente não tinha as barreiras que os irmãos dele tinham para com ele. E até, embora ele o tenha repreendido, ele repreendeu José. Quando José disse que até o sol e a lua, que se refere agora ao pai e à mãe, iam se inclinar diante dele, Jacó repreendeu, né? Vemos aqui no versículo 10, contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Que negócio é esse que você está dizendo aí? Repreendeu José, mas apesar da repreensão, no versículo 11 diz assim, né? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Ou pelo menos o pai considerou na possibilidade. O que nós precisamos ter é esse né, feeling, esse equilíbrio, essa prudência. Não é isso que eu quero ouvir,
é uma pessoa que não é do meu, não tem muito crédito, mas isso que ela está falando, isso é considerar. Geralmente, quando vem de pessoas que não são do nosso afeto, a gente já logo despreza, já rejeita o que está ouvindo. Então, é importante nesse sentido. Nós vemos aqui que diante dessa situação, né, aconteceu tudo isto, o ódio aumentando, e aqui então aí vai para um outro desfecho mais grave em relação a José. Diz lá o versículo 12: e como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém? Perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Diz-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho. É interessante que por trás dessa palavra talvez esteja, olha, né? Vê lá o que teus irmãos estão fazendo. Não era só uma questão de ir lá, olha, tá tudo. Não. Essa orientação aqui de Jacó sugere um possível, vai lá e vê o que eles estão aprontando. Quase, não tem o aprontando aqui, mas é quase que isso que ele está dizendo, né? Olha lá, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom e ele foi a Siquém. Então, sai José e vai até esse lugar onde os irmãos provavelmente estariam. Nós vemos aqui que José deve ter se perdido pelo caminho. Isso também é interessante. E um homem encontrou a José, diz o verso 15, que andava errante pelo campo e lhe perguntou: o que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. Vejam que José perdeu um tempo aí ele se perdeu no caminho, ficou meio errante. Diz aqui o texto, encontrou José que andava errante pelo campo, talvez sem saber muito bem para onde estava indo, e até porque os irmãos não estavam lá para onde eles foram. Isso talvez fosse uma coisa natural, fosse alguma coisa comum. Sai com o rebanho para ir lá para tal lugar, mas chega lá, o capim não está tão bom e tem um espaço lá na frente que é mais verde. Vamos para lá então. Isso era uma coisa, e até dentro do mapa fica perto, a região não era uma região distante, era um lugar próximo, mas o fato é que ele perdeu algum tempo nisso, gastou algum tempo nisso. E por fim, orientado por esse homem, ele vai até onde estão aqui os seus irmãos. O que acontece? Vemos aqui que os seus irmãos devem tê-lo visto de longe. Olha lá, está lá, olha lá, nem devem, está lá. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Antes que José chegue, se desdobra, se desenvolve entre eles todo um contexto, todo um plano, ou pelo menos uma troca de ideias. O que a gente vai fazer? Vamos aproveitar agora. Às vezes, quando nós lemos esse texto, eu estava pensando enquanto parava para estudar esse texto, a gente lê esse texto, mas a gente não lê dentro da realidade. A impressão que dá é que eles pensavam em matar, mas não era bem isso. Que isso? São irmãos. Não é isso. É esses crimes que a gente vê na TV, que a gente acha, como é que pode? É isso que estava para acontecer. Os irmãos de José estavam se preparando para matá-lo. A gente às vezes lê como se fosse não, é briguinha de irmão, só pronto, não vai matar o irmão. Mas era isso realmente que eles estavam planejando, matar José. Não é coisa simples, é algo sério que eles estão aqui planejando, né? Um dizia ao outro, aí começa aqui o diálogo, vem lá o tal sonhador.
Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos que lhe darão os sonhos. Eles não estão, não é só uma conversa de apronto, uma conversa mesmo macabra para matar José. É isso que eles estão tratando aqui. Mas Rubem era o filho mais velho. Ainda exercia aquele respeito, aquela autoridade entre os irmãos. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles a fim de o restituir a seu pai. Então vejam que Rubem percebeu a situação, lógico, estavam ali discutindo, e ele então toma a frente como o irmão mais velho e fala, não vamos tirar a vida dele, deixa ele dentro dessa cisterna. Eram poços fundos que eram abertos para tirar água, e depois secava e ficava um buraco lá, uma cisterna lá, algo grande. Como? Se ele ficasse por lá, né? Então a ideia era colocá-lo lá para ele depois restituir ao pai. Essa foi a ideia, ali foi a maneira de Rubem livrar naquele momento, livrar a vida de José. Lançá-lo na cisterna e deixar lá, e depois, pensava ele, isso é seu pai. Mas logo que chegou José, tudo isso enquanto José ainda vinha se aproximando. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, aquela túnica, talar, de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia sem água. Tiraram a túnica dele e lançaram ele lá na cisterna. Colocaram ele lá. Lá ele está imobilizado, não tem como sair, não tem como fugir, ele está ali indefeso naquela situação. E eles continuaram ali, né? Vemos aqui no verso 25, ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram uma caravana de ismaelitas, que vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então está uma caravana de ismaelitas, descendência lá de Ismael, tudo da família distante, mas está lá, vem lá a caravana, né? Levando aqui artigos para o Egito. Então disse Judá, entra Judá aqui, a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Muito bem. Então seus irmãos, quando Judá falou, vamos vender ele, faz o seguinte, vamos vender ele para os ismaelitas, vão levar ele para longe, ou seja, uma forma de dar um fim nele sem matar. Não era, lógico, matar é matar, mas isso também era cruel. Ele era um moço, um garoto de 17 anos, né? E a ideia dele foi, vende eles para lá, e ele foi então vendido aos ismaelitas. Aqui ter vendido por 25 de prata aqui aos mercadores midianitas. Por que ela fala caravana de ismaelitas, mercadores midianitas? É interessante que Ismael, filho de Agar, Midian era filho de Quetura. Os dois eram, Midian e Ismael eram irmãos por parte de pai. Então às vezes, o relacionamento deles era tão próximo, eles caminhavam tão juntos que às vezes se menciona midianitas e ismaelitas pelo fato de eles caminharem muito juntos. É possível que por conta dessa familiaridade, esse grau de parentesco entre eles. Então nós vemos lá que fala em caravana de ismaelitas e aqui mercadores midianitas.
Deviam caminhar mais ou menos juntos esse grupo, e não se faz tanta distinção. Tanto é que, olha lá, versículo 28 diz assim: passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Então, midianitas e ismaelitas, eles lidam junto com esses dois grupos, porque o relacionamento deles é muito próximo. José é tido, dentro dos círculos cristãos, como um tipo de Cristo. Quando nós falamos em tipo de Cristo, a Bíblia apresenta, antes que Jesus tenha vindo ao mundo, chegado ao mundo, tipos de Cristo. Por exemplo, o Cordeiro Pascal era um tipo. O que é um tipo? Tipo é uma figura que representa o verdadeiro. Então, o Cordeiro Pascal era o Cordeiro que era morto por conta do pecado do povo. Então, era o Cordeiro Pascal, tomava sangue a favor do povo, só que não era perfeito. Claro, o sangue de Cristo era perfeito, mas era uma figura, era um tipo. E alguns têm José como sendo um tipo de Cristo, né? Isaac, um tipo de Cristo, né? E José, o que acontece? Ele era odiado pelos irmãos, né? Foi vendido, depois ele próprio vem e salva praticamente a família. Ele estabelece a paz entre os irmãos. Por quê? Porque depois todos foram se dividindo. Judá foi cuidar da vida dele, mas a situação da fome no Egito fez com que toda a família se reunisse novamente, e José então se torna aquele que reúne mais uma vez toda a família da aliança. Então ele é tido como um tipo de Cristo. Mas nesse momento aqui está acontecendo que ele está sendo vendido por 20 ciclos de prata. Diz aqui o verso de número 28, né? Verso 28 diz assim: isso dá 230 gramas de prata, mais ou menos. É isso, 20 ciclos, 230 gramas. Isso era em objetos, não era uma barrinha de prata, Banco Central, não. Era em objetos de prata, né, em peso. Podia ser bracelete, podia ser brinco, podia ser coisa de prata, ao peso de 230 gramas aproximadamente. Tá? Muito bem. Esta é mais uma das cenas da Bíblia que nós não temos detalhes. Mas imagina a cena: eles tiraram o irmão de lá da cisterna, a caravana de ismaelitas está ali parada, eles estão negociando. Olha, temos aqui alguém que vamos vender para vocês. E naquele contexto era comum se vender escravos. Isso era normal. E eles tomam José e vendem para os ismaelitas ou midianitas, vendem como escravo. Então a gente fica imaginando aqui, a Bíblia não descreve qual será que foi a reação de José ali. Como que foi o desespero dele? A gente lê com muita suavidade esses textos, sem atentar na força do que está acontecendo ali. É como hoje em dia a gente vê aí um sequestro. Alguém segura alguém, pega, a porta do carro está aberta, segura, carrega para o carro e sai andando. É um negócio violento. Nós não imaginamos, nós quando lemos aqui, nós vamos lendo como se fosse uma coisa suave acontecendo. Está acontecendo uma cena terrível. Mas essa cena tem uma descrição muito interessante. Lá mais à frente, lá no capítulo 42, a gente tem aqui um vislumbre de como foi esta cena deles vendendo José. 42 de Gênesis, versículos 18 a 21. É quando os próprios irmãos não percebem que José, já anos se passaram, mais de 20 anos, José agora está como governador no Egito, e eles estão ali passando por uma situação difícil e estão lembrando o que eles fizeram com José. E aqui eles dão uma pitada do que aconteceu lá. 18 a 21, pode ler alguém, 42. E ao terceiro dia disse-lhe
homem de retidão, homem de retidão, e quem é um de vossos irmãos preso na casa de vosso filho? E vós levar mantimento para com vossa casa, e trazendo de vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não coerentes. E eles assim fizeram. Vejam só, eles estão lá no Egito tratando uma situação, só que presta atenção numa coisa, o que José está falando aí, eles não estão entendendo, porque José está falando para um intérprete negociar com eles, eles não sabem que José fala a língua deles, eles não sabem disso. José está falando isso através de um intérprete passar para eles, olha, seu irmão está dizendo que seu irmão mais novo o seu irmão vai ter que ficar, etc., porque vocês vão ter que trazer o irmão mais novo, então vai ser passado. Eles não sabem que José entende o que eles estão dizendo, eles estão tendo um intérprete ali. E nessa hora, quando eles recebem essa palavra por parte do intérprete, veja o que eles conversam aqui no versículo 21. Então Disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos na angústia da sua alma, quando nos rogavam. Nós, porém, não ouvimos, por isso tem sobre nós essa angústia. Então vejam só, eles estão lembrando, vocês lembram aquela situação lá, a angústia do nosso irmão quando nós vendemos ele? Como ele rogou que não fizéssemos, né? Eles usam esse sistema, né? Pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Ou seja, ele estava ali pedindo para não fazer aquilo, desespero. Aí a gente imagina a cena de desespero de José, mas eles levando ao fim, levando até o objetivo, a ideia deles de venderem José, e não atentaram para o desespero dele. Então nós vemos aqui nessa situação, descrevendo aqui algo que o próprio texto lá não traz para nós, mas lá na frente há um pequeno retrato do que aconteceu aqui com José quando ele é vendido para essa caravana, o desespero dele. De se ver ali separado, não só dos irmãos que queriam de fato matá-lo, mas e o pai, e a família, e a volta dele para casa. Ele sabia ali que ali ele estava sendo vendido, e escravo não era, a gente imagina a cena ele seguindo, que nada, ele era levado à força, era um escravo. Era levado amarrado, era levado manietado de tal forma que não pudesse fugir. Então, José aqui é vendido, então, aqui pelos irmãos para os ismaelitas, né? Os ismaelitas. E então, a história segue lá. José vai para o Egito. Volta ao versículo 29 lá. Mas não vou nem começar aqui. Aqui tem um ponto muito interessante para a gente tratar. Mas vamos parar aqui no 29, tá bom? 37, 29.